Quarto de Cima, mais um episódio. Eu quero agradecer primeiramente a vocês que curtem o canal, que seguem o podcast, que gostam do meu trabalho, também como produtor musical. Eu tenho esse ano percebido uma moção de Deus de me incentivar a agradecer. Primeira coisa, né? Agradecer a Ele, agradecer a quem me ajuda, ao invés de ficar focado se os números estão altos ou baixos, ou se isso e aquilo, porque é uma perda de energia, né? A gente vai trabalhando e Deus vai dando aquilo, os frutos que Ele quiser. Então, estou feliz que você esteja por aqui. Se você quiser ajudar a divulgar o Quarto de Cima, curte o vídeo, segue o canal e divulga para quem você acha que vai curtir também. Então, pega o link, compartilha ou fala no boca a boca, também funciona. E esse podcast tem a parceria com a agência B16 e a Labora Store. É só conferir os produtos da Labora no @Labora Store e fazer contato com a agência B16, que é uma agência de comunicação católica para você que tem interesse em receber algum tipo de ajuda profissional no seu trabalho, ok? Estou aqui com um irmão de comunidade e toda vez que eu falo isso eu lembro que se Deus quiser, vou receber meu sinal esse ano. Se não for, vai ser no próximo, não tem problema não. Só não desistir no caminho, né? Mas esse irmão também é noivo da Natália Nogueira, que teve muito tempo aqui conosco em Fortaleza, e é o André Castro. Eu vou conversar com ele, vou conhecer um pouco mais da história e da missão dele. Como é que você tá, meu brother? E aí, Pedro, e aí, pessoal do podcast Quarto de Cima. Alegria estar aqui, participar desse momento do seu podcast. Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui para conversar, trocar uma ideia, falar de missão e evangelização também, né? Show. Só um detalhe, eu acho que esse teu fone tem um microfone, mas não é ele que está captando tua voz, tá? É ambiente. Então, se você quiser ajeitar, beleza. Se não, pode deixar assim mesmo, só fica com muita sala, né? Mas você fica livre, só tô te avisando. Certo. Eu vou tentar ajeitar, mas... Às pelo vezes... celular, confiança. Opa, agora veio, hein? Foi? Veio e foi embora de novo. Às vezes funciona, mais close, assim. Som, ei. Ainda tá sala. Mas vai ajeitando aí, porque pra eu não precisar cortar fora depois. Se quiser. Se não, mantém assim, não tem problema não. Então eu quero falar de você um pouco, porque para mim é sempre interessante, né, assim, falar com irmãos da comunidade de vida, porque é diferente, né? É diferente. A gente que é da aliança já tem uma vida diferente comparado ao mundo, né? Quem é da igreja, quem segue os mandamentos de Deus, mesmo que não sejam consagrados, já é diferente de tudo que acontece no mundo. E aí eu vejo que a tua proposta no Instagram, a tua proposta na internet é evangelizar de uma maneira jovem, assim como a comunidade de Shalom se propõe, a igreja se propõe, mas o que é que você tem diferente? O que é que você faz diferente? O que é que você deseja fazer na evangelização? Cara, essa pergunta ela é interessante, importante e faz parte, eu acho, da minha missão pessoal. Na verdade, eu me preocupo muito, Pedro, com a experiência que eu tive com Deus. Ela aconteceu fora da igreja. Né? Deus me encontrou em uma festa, em ambientes totalmente externos, onde a possibilidade de ouvir falar de Cristo seria muito difícil, né? Desafiante. E acaba sendo o mesmo desejo do coração do nosso fundador de evangelizar aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Eu acredito que temos hoje, né, tanto na internet como muitas possibilidades de uma evangelização, de uma expressão católica que reforça o posicionamento cristão, né, seja nas redes sociais, ou que até mesmo fala somente de Cristo, né? Uhum. No sentido de que para católicos ou para cristãos praticantes. A minha experiência parece que Deus vai me pedindo a experiência da identidade, meu ser natural, normal, a simplicidade do dia a dia, mas uma vida consagrada que é possível para qualquer pessoa, né? Então, eu tento mostrar através da minha vida, seja no namoro, nas missões, né, nas viagens missionárias, seja também na forma de evangelizar, usando estruturas, né, como às vezes música, ou às vezes vídeos,
ou até mesmo testemunho, para dizer que é real, né? Uma vida real, simples, que tem tudo a ver com as pessoas que estão lá fora. A minha preocupação é saber assim, será que uma pessoa que não é católica, não é cristão, não tem uma experiência com Deus, ao olhar minhas redes sociais, ela vai dizer assim, essa é uma pessoa de verdade, é um cristão de verdade, ou tem algo diferente, né? Minha preocupação, de fato, não é falar somente para os católicos, né? Ou para os Sim. irmãos de comunidade. Então, eu vou vendo esse movimento, assim, né? Que Deus vai me pedindo, sabe? Essa preocupação. As pessoas, quem vê o evangelho na minha vida, fora da igreja, né? E que Uhum. eles... É muito essa linha, assim, que Deus vai me pedindo, sabe? Pois é, desde o início, quando eu me aproximei do Shalom, foi 2005 por aí, e eu ficava... A minha sensação era a seguinte: quando você não vai buscar naquele lugar do seu interior e tenta partilhar e tenta dar daquilo que você realmente experimentou com Deus, quando você não vai contar da tua experiência de você de ser alguém incapaz, de ser alguém que está lá, que é capaz de se matar, de fazer só coisas ruins e Deus vai te resgatar, você fica numa evangelização rasa. Talvez Exato. esse seja o melhor adjetivo, porque eu acho que às vezes a gente não tem mais oportunidade de falar algo além de Jesus te ama, só que não funciona para mim. Total. Quando alguém vem me dizer, Deus ama você, pode ser que funcione, de repente Deus ali naquela frase vai fazer alguma coisa, mas em geral não vejo funcionar na vida de ninguém que não tenha tido uma experiência ou que não tenha percebido o testemunho de alguém que teve uma experiência profunda, né, de resgate, de salvação, de misericórdia. Porque eu também ficava perguntando, Deus salvou a gente de quê? Então são coisas que para a gente falar, evangelizar para alguém, se ficar só no que está escrito, sem você tirar de dentro uma experiência de amor, quando você tira de dentro uma experiência de amor, você não precisa nem dizer nada, eu acho. A pessoa já percebe que você tem algo diferente, né? Então, eu acho que o papel que você e tantos outros irmãos da comunidade de vida têm por natureza, por vocação, é mostrar o porquê que você decidiu isso. A gente diz decidiu, mas a gente sabe que, na verdade, é corresponder a algo que, nossa, assim, é muito maior. Se você não correspondesse, você não ia conseguir ser feliz mais, né? É uma coisa... Então, o mesmo chamado que eu tenho para a comunidade de aliança, a Cibele, minha esposa, fala também, eu não consigo ser feliz se eu não estiver correspondendo a Deus na minha consagração, né? E ela sabe disso, mas levou anos para entender. E eu, cada ano que passa, cada dia que passa, eu percebo isso também. Porque é bem mais fácil não corresponder. E a gente consegue ajeitar a própria vida e vai, mas tem algo, é isso que eu estou falando, essa coisa de dentro aqui. Tem algo que não sacia se a gente não corresponde, né? Então, como é que você faz para mostrar para um jovem que de repente sente chamado, né, para ser padre, ou para ser celibatário, ou para consagrar e casar dentro da vontade de Deus na igreja, para ter um namoro santo? São tantas coisas que a gente pode falar aqui, mas eu fico tentando puxar de gente como você isso. O que é que você pode dizer que mostre, assim, faz esse caminho aqui para o jovem que também quer descobrir? Cara, você falando dessa coisa de dentro, eu lembro que para discernir meu chamado à vocação, né, a Uhum. comunidade de vida, eu lembro que uma vez, na minha experiência com Deus, eu lembro que aquele retiro, aquela estrutura interna, estava me salvando, eu me sentia protegido naquela dimensão de estar vivendo aquela experiência. E eu fiquei pensando, eu quero viver isso aqui para o resto da minha vida, um grande retiro. E Uhum. foi tão interessante que depois que eu entrei na comunidade de vida, eu comecei a entender que a minha rotina era um grande retiro, onde eu estava inserido dentro de uma dinâmica que não ia passar, como aquele retiro, né? E isso ia me chamando muita atenção, né? Porque Interessante. é aquela questão da identificação, né? E como comunidade de vida, essa experiência de deixar tudo. Então, o deixar tudo
me faz entender a felicidade também, que é encontrar o tudo, né? Então, até nas redes sociais, a gente, como comunidade de vida, se expressa dessa forma e cada vez mais cresce, né? E mostrar o que é a pobreza, a obediência, a castidade, para que os jovens, as pessoas entendam que ser casto, viver a castidade tem a sua beleza, esse seu sacrifício, seu desafio, a pobreza também, né? Ser pobre não é não ter dinheiro, né? Mas estar abandonado nas mãos de Deus, ver a providência de Deus, né? E o que eu faço, assim, ou o que eu acredito que poderia fazer para mostrar a essas pessoas? É a nossa humanidade que é real. Parece, Pedro, que hoje ou em qualquer tempo fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser perfeitos. E num mundo marcado, uma cultura marcada pelo pecado e por outras coisas que existem e outras possibilidades de vida, parece que a gente nunca vai ser feliz, né? Então, eu sempre vou sofrer, eu sempre vou lutar, e de fato a nossa humanidade é bem limitada. Então, essa dinâmica que você falou. Eu sou chamado a uma coisa muito grande, mas eu sou muito pequeno, eu sou comum, né? Eu erro, eu sou desafiado a viver uma vida santa, a buscar a castidade, buscar a santidade, eu sou desafiado a cair e a levantar, a acreditar no caminho, né? Toda vida que uma pessoa fraqueja, né? Eu lembro, Pedro, que eu acho que isso é interessante, que saiu algumas pessoas da comunidade, é normal o processo de ingresso e de saída, né? Faz parte da vida, né? O processo E para de segmento. uns é o que Deus quer, para uns. Para outros, exatamente. Pode não ser. E uma pessoa me disse assim, mandou no Instagram, eu fiz um vídeo só falando do benefício, da alegria de permanecer em Deus, no meu chamado, né? E várias pessoas falaram, muito obrigado por falar isso, muito obrigado por falar, porque permanecer na vontade de Deus é muito desafiante. Muitas pessoas não celebram permanecer, às vezes expõem o sair ou outro processo, né? E eu fui percebendo a grande fraqueza nossa e carência hoje, que é de testemunhar o ordinário, né, ali. Então, eu acho que o ordinário é a grande tarefa, assim, que eu tento falar para os jovens, para as pessoas, é um caminho. Poxa, eu vou casar agora, né? 4 anos, 5 anos no namoro casto, fiquei 2 anos nos Estados Unidos, sem vê-la, sem contato físico, e tudo isso fez com que meu namoro, meu casamento, né, que vai chegar, não fosse algo normal, não fosse só algo natural, mas passasse pelos desafios como uma pessoa normal, né? Esses desafios é que faz com que esse normal persevere e se torne algo extraordinário. Com essa paciência, sabe, de estar em Deus, de lutar, de crescer, igual São Paulo. Tem um espinho na carne. Eu acho que essa necessidade de dizer isso para a pessoa no mundo de hoje é fundamental. O mundo imediatista, talvez, né, não quer lidar com o espinho na carne, não quer lidar com o processo. A gente quer o resultado, eu quero ver o resultado final, mas o processo, né, você que é produtor musical, as pessoas que assistem aqui, veem várias pessoas passando por aqui, existe um processo de criação que ele é o produto final, mas sem viver o processo, o produto final não vai ter sentido, né? Então, viver o processo humano, cara, e divino, né? Assim, o ordinário que vai se tornando extraordinário, é a grande tarefa para o homem de hoje. Para mim, assim, como que eu vou testemunhar, assim, né? Eu nem gosto nas minhas redes sociais de dar dicas, de falar sobre coisas já finalizadas, pré-determinadas. Eu gosto de falar do processo, porque é isso que mais desafia a pessoa de hoje, né? De viver bem o processo. É o processo, sim, e eu acho que sem processo não adianta se dizer, né? Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho porque é via crucis, né? Então, mas o macete, vamos dizer assim, não é o atalho, mas é a sacada, é a seguinte: não é porque você cai toda hora que você tem que desistir de caminhar, né? Não é porque você, vamos entrar de novo na vida consagrada, não é porque você não está fazendo as paradas certas que você tem que deixar de seguir a tua vocação, de viver a tua consagração. Então, o fazer e o ser, nesses casos, não podem ser a mesma coisa, né? Você tem que continuar a lutar. Que nem o filme do Nemo, Continue a Nadar. Quem fala isso é o padre Cristiano Pinheiro, que falava muito. Quem fala mais isso também, quem era? Não sei se é Emi. Alguém fala isso também. Continue a nadar.
E eu não sei se estou confundindo se foi o padre, mas alguém fala isso direto. E tem que ser. Imagina, um jovem. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu tinha problemas de me manter casto, dentro e fora de namoro, mas se eu dissesse, eu não sou digno de continuar caminhando na vontade de Deus porque eu não consigo, onde é que eu estaria hoje? Me prostituindo, sei lá o que eu ia fazer, podia estar morto, não sei. Mas, então um jovem que tem muitas feridas porque cresceu com o hábito de masturbação, de pornografia ou de namoros e relacionamentos sem castidade, né, fornicação, etc., quando ele entra num namoro e tenta ser, eu lembro que eu sempre desejei ter um namoro santo, né, de todos os que eu tive, mas não conseguia. Então eu tô meio que viajando aqui nos meus pensamentos para dizer, fica feridas, talvez Deus dá a graça da gente superá-la. Às vezes, se a gente pedir, suplicar, Ele dá. É um processo complicado, porque não dá para dizer a regra é assim, né? Por exemplo, você falou de São Paulo, ele diz, eu tenho um espinho na carne. Sabe-se lá qual é. Ele nunca disse qual era. E Deus nunca tirou dele. Uma vez uma pessoa estava rezando por mim lá no Shalom do Rio e falou exatamente isso, né? Você tem um espinho na carne e talvez Deus nunca tire. Mas ele serve para você glorificar a Deus, para você continuar. Talvez se você não tivesse espinho na carne, você ia se sentir muito confortável e você não fosse buscar a misericórdia, buscar o perdão, buscar o apoio em Deus, né? Você, não, eu sou suficiente, eu não preciso. E a gente corre esse risco também, né? Então a gente tem que também glorificar Deus pelas limitações, pelas fraquezas, porque é através delas que, na maioria das vezes, a gente vai recorrer a Deus, né? Eu, quando estou desesperado, eu recorro a Deus. Quando está tudo bem, às vezes eu esqueço. Fazer o quê? Né? Então, fala um pouco disso. Não é o teu caso, né? Eu não sei se você teve momentos mais difíceis quanto à castidade, mas quando o jovem ele tem um hábito ruim, como é que ele faz para caminhar e transformar a vida dele e ter um namoro santo e casar de uma maneira casta e santa? Total, cara. E assim, eu tive, né? Sou natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Na época, estourou a Furacão 2000. Ia muito para festas, promovia festas. Você é novo demais para falar de Furacão 2000. Não, sou de 91, mas Furacão 2000 eu tava assim, Tá começando, bom, mano, né? mas você era criancinha. Não, começando não. Não, Furacão 2000 assim, dos anos 68. Não me venha falar de funk não, que... Não, mas o CD ali, Sim, quando já surgiu, tava na bombando há muito Rua tempo. Sim, exatamente. Mas diga. Então ali, assim, 14 anos eu comecei a fazer festas, promover festas chopadas, né, como dizia em Petrópolis. Meu pai trabalha no Tribunal de Justiça, então eu tinha acesso a todas as festas que eu quisesse ir, micaretas, né, Petrópolis é muito conhecido por isso. Então eu vivi uma vida, assim, muito no mundo mesmo, assim, experimentando. Quero ir para tal lugar, vou. Quero levar quem eu quiser, vamos comigo. O nome está na porta. Chegar, falo que sou filho do meu pai, né, ali, vou dizer o nome do meu pai, mas, sou filho do fulano. Ele era o quê? Teu pai? Trabalho no Tribunal de Justiça. Ah, tá. Achei que tu fosse filho do Rômulo Costa, já tomei até um susto. Não. Então, assim, eu tive muitas possibilidades e ausência também familiar, né, na educação, então eu era um jovem muito sozinho. Então, querendo ou não, eu experimentei de tudo, de drogas, sexo e funk, né, não rock and roll, música eletrônica, e aí eu começava a fazer festas e tudo, sim, tocar, também como DJ. E o que acontece? A gente experimentou de tudo buscando o amor, a felicidade, né, é o grande desafio do jovem. São Tomás de Aquino diz, né, que até pecando o homem busca o amor. Então, no fundo, se eu não conheço a Cristo, eu estou buscando a felicidade que o mundo não vai dar, mas eu vou estar buscando, né? Posso estar buscando um lugar errado, posso estar buscando da forma errada, com as pessoas erradas, o ambiente errado, a cultura, né, ali dominante daquela situação errada. E o que aconteceu? Foi interessante, cara. E aí é o que eu tento, hoje não faço nas minhas redes sociais, queria muito fazer, falar sobre cultura. Porque quando eu tive uma experiência com Deus, depois de vários anos, né, conhecendo e tal, porque acontecia? Ouvi falar de um amor que eu não tinha experimentado. Eu queria, me parece que meu coração queria, mas eu voltava para a minha estrutura de vida.
festas, lazer, aquele mesmo ambiente, indo para as mesmas festas, até o mesmo, a mesma atmosfera, amigos, trabalho. E o que acontece? Um certo dia, em 2010, 2009, eu tive uma experiência ali no final do ano, estava trabalhando numa festa no Rio de Janeiro, passou uma pessoa por mim e disse assim: André, volta para casa, volta para a igreja. Cara, eu estava numa festa, Como trabalhando no assim? Rio de Do Janeiro. nada? Do nada passou um cara, dia 23 de dezembro, eu trabalhando numa festa, e eu lembro que eu estava fazendo bebidas, estava muito alucinado, e eu parei, caí em si, tipo o filho pródigo, você fala assim: o que Sim, está acontecendo aqui? sim. E quando ele falou, relacionou casa à igreja, eu já entendi que tinha uma coisa diferente. Depois você fala, eu tenho um lugar, né? Depois hoje eu falo, eu tenho um lugar, a igreja é um lugar, é a É. minha casa, né? É uma família, pode me ensinar, enfim. E o que aconteceu? A partir dali, as coisas começaram a mudar dentro de mim, porque eu comecei a identificar, isso aqui não cabe mais. Por exemplo, eu sou chamado à comunidade de vida. Quem sabe a comunidade, quem sabe, né, tá escutando a comunidade de vida, não escuta música secular, música não produzida pelos meios cristãos, né, vamos dizer assim. Mas naquela experiência, eu entendi que eu não podia mais escutar funk, Uhum. funk, né, O ou música problema do eletrônica. funk é o conteúdo, né? Não é o ritmo em si, né? Exatamente. Foi aí que É. começou assim um desejo de até de produzir música, né? Nesse Aham. sentido, por quê? O problema não é a batida, é o conteúdo. E aquele É. conteúdo, ele era ideológico, me levava a vestir daquela forma, a agir daquela forma e tratar as pessoas ao meu redor daquela forma. Você escuta um funk hoje, ele vai falar de toda uma cultura, né? Assim, É. claro, eu estou falando assim, depende do conteúdo, né? Mas eu fui entendendo que tudo aquilo estava ao meu redor e não era separado da minha vida. E o que acontece? Isso foi precisando mudar. Então, eu fui precisando de mudar os hábitos que já estava consolidado, enraizado na minha vida. E eu acho que é o desafio do jovem de hoje, da pessoa de hoje, eu quero uma experiência nova, diferente, conhecer Jesus Cristo. Mas a minha Uhum. vida não pode ser só espiritual. Eu entendi isso depois de 3 anos, indo e voltando. Tinha uma experiência, eu ouvia falar do amor de Deus, ia para um retiro e voltava com uma vida totalmente diferente. Mas chegou um dia que eu tive essa experiência. Precisei parar de escutar um tipo de música, deixar de ir em determinado lugar, de conversar sobre tais assuntos. Só que isso é radical. Isso é desafiante. Me desafia chegar e falar: eu não vou hoje ali, né? Não Sim. vou me relacionar mais nesse ambiente. E o que acontece? Da mesma forma, na dimensão da castidade, né? Pornografia, masturbação, é criado um hábito, né? Então, sei lá, pornografia. Antigamente eram revistas, né? E aí você ia, tinha amigos e tinha filmes que ia ver na casa, né? Videocassete, ou depois você adquiria. Hoje você tem na palma da mão uma rapidez, né? Então, assim, existe toda uma questão de cultura também aí, né? Então, eu vivi isso. Então, eu lembro que ao começar a me tornar mais cristão, mais católico, eu comecei a caminhar sozinho. Como que foi isso? As minhas escolhas a partir de Deus. E o processo, né, de ridicularização, né, um ambiente que eu vivia era assim: cara, o André tá ficando louco. O André, meu apelido era Feijão. Ah. Quase um apelido assim, um codinome, né, o Feijão, né? Ah. Feijão que era doidão, que tinha várias tatuagens, que ia para tudo que era canto, que era conhecido assim, porque era da zoeira. Ué, ele não tá mais fazendo essas coisas. E aí eu comecei a ser ridicularizado. Só que acontece, o que foi acontecendo foi progressivo. Comecei a dar testemunho: olha, sabe quando você está acontecendo algo, você não é cristão assim, você diz: cara, Deus transformou minha vida. Você fala: cara, Deus existe. Olha o que está É. acontecendo aqui. Sabe, É. aquele processo inicial: olha, isso é possível. Eu falo com os meus amigos: cara, é possível, eu não preciso mais da droga. Eu não sinto mais desejo. Aí eu falo: eu sinto vontade, mas não preciso mais disso, né? Então, esse processo, né, Uhum. é uma forma que eu acho que hoje os cristãos precisam partilhar, assim, né? Existe essa carência, né? O que eu diria para o jovem hoje é que faz parte esse processo e é saudável você ver o pouco que está acontecendo na tua vida, né? E a gente olha às vezes por trás de um consagrado, uma pessoa da igreja, ela tem uma história de vida, né? Um testemunho. E ela não está ali assim porque ela é santa, porque ela é 100% boa em si, mas foi porque Deus agiu, ela foi correspondendo, né? Assim,
E o maior medo do jovem de hoje, para qualquer processo, da pessoa de hoje, eu vou ser feliz, cara, se eu entrar na igreja? Eu vou ser feliz se eu parar de ir naquela festa, né? Então, o Moisés tem uma frase que eu termino aqui essa reflexão, ele dizia assim, no congresso de jovens foi até no Rio de Janeiro, meu primeiro congresso que eu conheci o Moisés, eu falei, cara, esse cara é de verdade. Foi que ano? A forma que ele falava, né? 2011. Foi 2011 eu aquele tava no antes da Rio. jornada, né? Não, perdão, não foi 2011, foi 2012. Não, 2012. tava no Rio também. Onde é E que foi esse congresso? foi lá no colégio, no América Clube. Acho que você América. estava no Rio. Tava, sim. Ele dizia assim, se você perder a vida com pequenos amores, você vai perder o grande amor da sua vida. E Ah, a sim, eu gente, lembro disso. Foi lá na Tijuca, cara. é, É no América, em e, frente à Parmê. É aquele lugar ali. Esqueci o nome dessa rua. Não, tô lembrando total, eu tava lá. Mas diz. cara, aquilo marcou minha vida, porque eu estava no processo de conversão falando, cara, o meu coração deseja amar. Eu quero amar. Então, quando eu busco pornografia, masturbação, um namoro assim, prazer, né, ficar e tudo, ou drogas, ou eu quero prazer, eu quero sensação, só que o que acontece? Quando eu não conheço o amor da minha vida, a pessoa que é Deus, né, que é Cristo, que pode saciar realmente, assim, tudo, eu vou estar buscando fora, né? Então, quando eu entrei na igreja, eu comecei a ver, cara, eu posso ser feliz, eu posso sorrir. Eu vi as pessoas rindo, tocando violão, meu Deus, que alegria que essa pessoa tem. Eu não tinha isso, né? Não tenho esse prazer de estar na igreja. Eu fui vendo, como tem um salmo, né? Meu prazer é fazer a vossa vontade, de ver, existe prazer sim, Deus, existe felicidade E e é, eu e é preciso melhor estar até. lá, É é melhor melhor. porque é completa, né? Não é aquele Não tem prazer que como comparar um prazer do esvazia. mundo, né? Exatamente. É. E aí, é mais ou menos isso, é começar, encontrar e se permitir, né? Assim, a viver uma experiência, cara, dentro da, como eu vivi, né? Eu tenho uma casa, aqui é minha casa, aqui é meu lugar, e aqui eu vou ser alimentado, vou ser saciado, vou ser feliz, vou ser pleno, né? Uhum. Então, assim, é muito do que eu vivi, assim, né? E ainda hoje vivo, né? Ainda hoje vivo. Sim. Eu sempre repito isso, eu também sempre me senti. Não faço parte daqui. Você falou de 23 de dezembro, eu era DJ até o ano 98. E a última vez que eu fui DJ de funk, eu tava no Morro Santa Marta, em Botafogo, no Rio. E Caramba. 25 de dezembro. E aí eu acho que era. A gente, 25 de dezembro, sempre, 24 ia na casa de uns tios meus. E no dia 25 era almoço na casa dos avós maternos, então à noite eu ficava mais livre para sair, para ver amigos e tal. Mas aí eu fui pro baile. Eu sempre, quando fiz as coisas, sempre quis fazer o melhor para ter sucesso. Então, agora eu vou ser DJ e acabou, meu irmão. Eu vou tentar. Só que eu nunca me senti parte daquilo. Aí 25 de dezembro foi assim, deprê total, porque não tinha ninguém. Quem é que vai pro baile funk, cara? Dia de Natal, meu irmão. Não era para ter acontecido aquilo, mas eu acho que Deus fez acontecer para poder me tirar dali. Aí eu tava. Eu não sei nem se eu tava com outro DJ que era realmente o DJ da equipe, eu era meio que ajudante dele, eu produzia as coisas para ele, tocava no rádio, tocava no baile, mas eu era mais produtorzinho musical do que DJ mesmo do lugar. E eu olhei e falei, cara, vamos dizer, tinha 3 pessoas, sei lá, cara, vou embora daqui, meu irmão. Eu não sei nem como é que eu fui embora, eu acho que não acabou o baile, eu falei pro cara que eu ia embora. Eu nunca mais voltei. Aí depois eu comecei a tocar em banda. Mas mesmo depois tocando em banda também, eu nunca me senti parte, eu olhava para aquele lugar assim, cheio de gente tentando ser feliz. Todo mundo tenta ser feliz, como você falou, né? Só que as pessoas não Uhum. sabem para onde vão. Isso dá uma certa angústia, porque não adianta, a igreja é enorme, todo mundo fala, toda a igreja fala que Deus é o caminho, mas você não consegue convencer as pessoas só porque tá falando, né? Às vezes dá É. certo. É complicado, cara. Eu fico tentando achar entendeu? Alguma coisa. Mas eu nunca me senti a parte desses lugares. E depois eu fui para os Estados Unidos também, fiquei lá, estudei um tempo. Voltei, aí entrei no Shalom e comecei a ver. Eu sempre lembrava de Deus, porque eu sempre fui à missa todo domingo, entendeu? Uhum. Então, fiz comunhão, fiz crisma cedo, sempre vivi no ambiente católico, meus pais eram de comunidade, então assim, nunca fiquei longe disso. E essa coisa sempre
me chamava atenção. E eu ficava pensando que era só um sentimento de culpa. De, poxa, Deus vai ficar chateado. Mas depois eu fui percebendo que não, é porque eu nunca me sentia pertença desses lugares mesmo. E quando... Eu lembro a primeira vez que eu vi o Shalom do Rio, era em Botafogo. Também já falei isso aqui, mas é legal. Essa coisa da simplicidade, né? A comunidade trabalha sempre com pouco dinheiro. Quem puder dar, dá, e vive da providência, né? Então o salão principal era... Ele estava com o chão descascando, ele estava com a parede caindo reboco. E a comunidade decorava com aqueles véus que a comunidade de vida adora, né? Aqueles panos assim. Sim. Uns oratórios com uns ícones e tal. E dá o jeito, meu irmão. Bota uma vela com castiçal, alguma coisa. Eu entrei e aquela sensação me deu... Eu não sei descrever, não tem um adjetivo que descreva. Mas eu achei tão bonito que eu achei que fosse de propósito aquele negócio. Da parede caindo aos pedaços. Depois que eu entendi, não, é porque ele não tem condição de reformar, entendeu? Mas é porque justamente eu acho que Deus faz isso, né? Ele pega e transforma as tuas chagas em chagas gloriosas, né? Ele faz com que a luz gloriosa dele transpasse as tuas feiuras, né? As tuas feridas, né? Então, Exatamente. Ali eu tive essa experiência. E ali eu comecei a perceber que eu pertenço àquele lugar. Também pelo fato de ser igreja e ser coisas de Deus, então não tem como errar, mas ali não é aqui, cara. Eu continuei indo. Aí até um amigo meu que tinha me levado lá, o Bill, depois de um tempo ele falou, toma cuidado porque o pessoal vai ver que você tem dinheiro, vai começar a pedir coisas e tal. Mas a maior preocupação dele não era nem uma maldade ele dizer isso, era só para eu ficar de olho aberto, mas eu fui vendo que ele dizendo, as pessoas vão te tratar bem porque elas querem que você fique por ali, para poder você dar o teu dízimo todo mês e você fazer doações extras e tal. Cara, será que é isso? Até pode ser um ou outro, mas não é isso. Quando você vê o que Deus está querendo te mostrar, você vê, não, aqui, isso aqui essa é minha casa. E eu chamo o Shalom de minha família, de minha casa, né? Porque não tem como não ser mais. Não dá, entendeu? Eu posso estar na obra o resto da vida, eu fiquei 15 anos na obra. Não é porque eu tenho tal no pescoço que eu vou ser mais Shalom. Eu sou, com sinal ou sem sinal. Então eu digo, eu sou membro da comunidade. As pessoas, não, mas você... Eu sou membro da comunidade Shalom, meu irmão. Com tal ou sem tal. Acabou. Entendeu? E aí... eu já me perdi aqui no pensamento, mas não interessa. Vamos mudar essa parada. A gente estava falando um pouco de funk e tal. Eu queria entrar um pouco nessa história da música, né? Nessa história aqui, porque a gente estava dizendo, não é o ritmo que é ruim, é o conteúdo, sim, primordialmente, né? Assim como em qualquer outro tipo de música que fale coisas imorais, né? Até uma música que se propõe a ser cristã, se fala sacrilégio, pô, melhor não ter, né? Melhor ouvir música secular. Então tem que ter cuidado. Mas o funk, assim, por exemplo, o Carlinhos Brown é um cara extremamente macumbeiro, não sei exatamente o que é que ele faz, mas assim, é dessa linha, né? E ele uma vez contou que quando ele foi criar, não sei se foi só ele ou outras pessoas que foram criar aquelas batidas que nos anos 90 entraram como axé, que ele ia para o cemitério à noite e ele consagrava e ele, sei lá, pedia aos demônios lá, que eu não sei quais são, inspirações, e as batidas vinham. Então tem esse problema também, mas aí não dá pra gente distinguir o que é o que, né? Então não é só a letra, às vezes vem uma batida consagrada, vem todo um movimento que o cara faz para criar aquela música, né? E uma vez eu estava conversando com o Easy Mistura, que é do Somos Soul, era Soul Shalom, mudou o nome para, sei lá, Soul Shalom, né? Mudou de nome. Agora qual é o nome? Somos Soul, eu acho. Ah, sim. É Soul, nossa, né? Não sei. E aí ele estava dizendo, cara, na África, porque ele é de Togo, né? Tem muita essa coisa espiritual e tal, assim. E tem muita coisa que é meio magia, meio que não tem a ver com demônio, não tem nada. Então, e muita da música que a gente tem no Brasil vem da África. São muitos países na África, eu não sei dizer quais. Eu não sei se um influencia o outro ali.
Mas tem essa coisa boa da música, do ritmo e tal, mas tem umas coisas que a gente já herdou de coisas espirituais, né? Então eu acho que que a gente tem que estar sempre em dia com o nosso terço, com a nossa oração, para poder não sem querer, né, se influenciar por coisas. Por exemplo, tem uma música do Araqueto antiga, que era O Araqueto é Bom Demais. Sim. Cara, eu ouço essa música e fico assim, tem alguma coisa nessa música que é envolvente mais do que o normal, entendeu? Então deve ser, eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas deve ter alguma coisa que envolva ali, espiritual, entendeu? E a letra fala um pouco nessa coisa do corpo estremece, as pernas desobedecem, é uma coisa meio que a pessoa está incorporada ali. Mas em geral a gente tem que prestar atenção no conteúdo uma vez eu vi você falando no Acampus, jovem pode ouvir sim funk, pode ouvir rock, pode ouvir eletrônico, pode não sei o quê. O que importa é o conteúdo, né? Fala um pouco mais disso aí. Pois é, eu acho que na dimensão do entretenimento existe assim um risco, tipo assim, eu entrei na igreja, agora acabou a felicidade, acabou a festa, acabou o movimento de um lazer, de uma coisa que eu possa fazer, né? Porque às vezes as pessoas veem só a parte negativa, né? É. E eu falei, né, e falo isso no intuito de saber que existe hoje muitas pessoas que estão produzindo conteúdo, músicas também, a própria comunidade, né, nos acampos, nas noites que acontecem, promove um lazer diferente, né? Uma festa, uma forma, eu como jovem ou qualquer pessoa, no aleluia da vida, né? Você tem uma experiência com Deus, você assiste, né, aquela banda, participa daquele show e sai de lá, assim, bem, né, assim, não é no outro dia eu tô de ressaca, no outro dia, né, ou não fiz nada que eu não queira ter feito. E muito nisso, assim, existe uma diminuição de quando você é cristão, né? Eu lembro que quando eu cheguei numa certa missão, foi depois de Deus me inspirar, assim, né? Não produzo, não sou DJ oficialmente, né? Eu sempre falo isso, mas Deus me inspirou a chegar nessa missão porque eles faziam muitas festas lá. E eu liguei para o RL, né? Vocês fazem festas aí? Ela, olha, a gente faz muita festa, o americano gosta e tudo mais, e é muito bacana, assim, vem muitas pessoas. Como é que você E fazia com o repertório? Você arrumava que tipo de música? exato. Eu lembro que quando eu morava na diaconia, eu rezei, um dia não conseguia dormir, só lembrando de festas que eu participava. E aquilo me deu um susto, assim, falei, por que eu estou pensando nisso aqui agora? E eu parei para rezar, né? E Deus me dizia, olha, da mesma forma que lá, né, você buscava a felicidade e a alegria, tem muitos jovens que estão buscando nas festas. E nas festas também de Deus, né? Nesse sentido, né, Deus falando, eu intuitivamente, e vendo a inspiração de Deus de promover uma experiência de lazer, de festas que tivesse um conteúdo cristão. E assim que eu cheguei, fui no almoço, uma pessoa disse assim, ei, você já está acostumado, né, com música e não sei o quê, mas aqui nos Estados Unidos, né, falei da missão, nós escutamos muita música secular, assim, aqui é tranquilo, né, normal, porque a gente tem isso aqui para oferecer. As músicas americanas são muito conceituadas, tipo Jennifer Lopez, Michael Jackson, então tem músicas, tem umas 10 músicas, se não tocar na festa, a festa não aconteceu. É de lei, entendeu? Então, assim, pode ser qualquer estilo, tem que ter aqueles estilos de música. E eu disse para a pessoa, olha, eu acredito que tem uma cultura muito forte, mas eu também acredito que a gente pode propor uma coisa nova. E eu lembro que eu não falava inglês direito, então a forma de expressão foi através da festa, né, da música. Então, a providência de Deus, né, nos deu equipamentos e tudo mais. Na época eu tive que aprender também a produzir um pouquinho básico, né, por conta do canto das ilhas, a gente teve que fazer algumas coisas em inglês. E resumindo, numa festa, teve uma interação com uma pessoa que falava inglês melhor, e eu fui vendo, selecionando músicas, né, fazendo pequenos ajustes e músicas que já existiam também em inglês, em espanhol. Como é que E você a gente fez? fez todo um repertório. A gente fez todo um repertório com uma interação, né, na festa, tinha um equipamento, iluminação e tudo. E eu lembro que uma pessoa que já estava há muito tempo disse assim, cara, muito obrigado, foi a festa mais interativa durante esse tempo de missão. E aquilo gerou em mim, assim, uma paz de saber que não era, entenda, Deus não me pediu para ir para o Aleluia.
Deus me pediu para usar isso aqui em vista da evangelização. Então, hoje, eu percebo que a questão não é a qualidade em si, tem que crescer na profissionalização, mas é saber o que Deus está pedindo através disso. Às vezes a gente tem vergonha, Pedro, de fazer uma festa para 10 pessoas, de promover uma coisa, uma interação e dizer, olha, isso aqui é Deus, isso aqui você pode ser feliz com isso aqui, ó, isso aqui pode preencher teu coração, assim, a nível de fraternidade, a nível de igreja, conteúdo. Às vezes uma festa com 10 pessoas dá mais fruto para essas pessoas do que se fosse uma festa lotada, né? E foi assim, tinha um público considerável, que era um seminário de vida, era o maior evento lá da missão na época. Eu saí em paz, porque foi uma coisa que fugia da minha capacidade, seja na parte de produção, seja até na interação, porque eu ainda não falava inglês bem, mas eu saí em paz, assim, poxa, é isso, é necessário acreditar que a gente tem um conteúdo, que a gente pode converter a sociedade não no sentido de imposição, mas de apresentar a beleza. Hoje carece da beleza, e se não existe uma forma de apresentar a beleza, eu fico com o que eu tenho. Eu fico com aquelas mesmas 10 músicas de sempre, né? Não é que eles não possam mais escutar, mas eles sabem que existe outra via de Mas o que eu perguntei era, como é que você fazia? Você pegava a música e tirava umas partes, ou você produzia, ou você só achava a música que não tinha problema? O que é que você fazia? Então, essas 3 coisas, com muita limitação, né? Mas existem músicas já, que existem algumas batidas. Então, existem programas, né, você conhece, que você tira só o áudio, né, e coloca a batida. Também fazia algumas pequenas mixagens, né, assim. Eu fiz um curso, né, com um DJ PV, é um DJ cristão que tem ganhado muito aí o público, né, cristão, ele é um DJ goiano. Então, eu tive a oportunidade de fazer o curso de produção musical, fazer as batidas, né, para encaixar e encontrar muitas músicas e uma parceria também com muitos DJs, né? Conheci DJs lá, conheci pessoas que já faziam esse trabalho, estavam timidamente também, né? Conheci pessoas do Brasil também, né? DJ Ângelos, Rony, né? E eu fui entrando nesse mundo assim, cara, o que vocês estão fazendo? Qual é a música que vocês têm, né? O que vocês têm em inglês, né? O que a gente pode adaptar, e até mesmo músicas que já existiam uma batida, mas podia ter uma interação com luz, né? Um momento de pregação ali. Posso fazer só um parênteses que eu tava... Mas você vai continuar, tá? Só um parênteses. Eu acho que DJ católico, cristão, precisa começar a produzir as músicas do zero. Não ficar tentando pegar a voz de uma música que fez sucesso, de uma Adriana, seja o que for, para tentar fazer um... Primeiro que ninguém... Uma vez ou outra dá certo, né? Uma vez ou outra dá certo. Eu sei que existe uma coisa de evolução da música, assim, não tem recurso ou não tem precedente, a pessoa não tem coragem de fazer, mas a gente, quando vira produtor musical, seja de eletrônico, seja do que for, a gente tem que investir na própria carreira. Eu paguei para produzir meus primeiros álbuns, né, no Shalom. Paguei, porque o que eles tinham para pagar não dava nem para começar, para poder fazer direito. Então o DJ, eu vou atrás do cantor, vamos produzir do zero aqui, eu não vou receber nada, se eu tiver que gastar para chamar outra pessoa... Eu acho que precisa existir um nicho de música eletrônica cristã na igreja, de verdade, não de remixes ou de batidas que você põe por cima de uma música que está lá com a banda completa, bateria, baixo, guitarra, violão, sei lá o que, back. Não, vamos gravar do zero. Eu quero pegar você que é um bom cantor, tem uma composição legal, vamos gravar isso aqui, vamos. E produz. Então, quero incentivar os DJs assim. Eu estava até pensando, você falou de um monte de DJ aí. Queria chamar todo mundo junto, fazer uma conversa com mais de um DJ, assim, pra gente falar sobre isso. Mas continua. Não, mas é isso mesmo. Eu entrei na oportunidade da evangelização e pensava exatamente isso. O que vai diferenciar, o que vai dar continuidade e credibilidade? É o conteúdo do zero, né? E até entrei no curso enfim, mas eu acho que você entende um pouco da comunidade de vida, assim, no ritmo, né? Então, aquele apostolado não era um serviço, assim, não dava para explicar. Você conseguir fazer uma coisa, né? A gente foi tentando, assim, utilizar, mas isso foi dando certo, assim, foi sendo um apostolado, né? Tipo, eu não sei tocar violão, eu não tenho aptidão para instrumentos ainda, né? Eu lembro que meus familiares, eu tenho primos que tocam flauta e tem o Camerata Vivace em Petrópolis até,
dizer, o meu primo João. Então ele tem todo como se fosse algo, toca MPB, casamentos e tudo. Tem tios que tocam bateria, violão, guitarra, piano, mas eu nunca entrei nisso, né? Mas eu fiquei pensando, como a pessoa toca violão no Shalom, eu posso ter esse violão aqui, né? Que é a música, assim, fazendo festas. E aí isso foi entrando, não assim, entenda, e eu relaciono muito isso, não na dimensão profissional, eu preciso ser DJ, mas eu preciso aprimorar esse recurso em vista da evangelização, né? Então, e isso foi se tornando muito lá, e eu deixei essa missão, assim, mais ou menos lá, né? Mas vendo assim, cara, como Deus pode se utilizar de todos os meios, assim, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Vendo, poxa, é como você falou, a minha história, a minha ferida, tudo que eu trago, Deus vai tornar glorioso. Se eu aprendi uma coisa, ou se eu tive um desafio, daquilo ali Deus vai tirar um bem maior, né? E em algum momento vai se manifestar no sentido de, tipo, certo, você já usou seu corpo, já usou seus dons para o pecado e para o mal. Hoje eu te chamo a usar para o bem, né? E às vezes existe uma vergonha, né? Caramba, Deus vai precisar disso aqui. Tipo assim, eu não tinha muita coisa para dar, mas eu acho que o desejo de promoção, de saber que aquilo ali estava acontecendo e que estava gerando um impacto de experiência com Deus nas pessoas, foi fazendo entender, cara, tudo que eu tenho é para Deus, para a honra e glória dele, né? Então, foi essa experiência, assim, sabe? Que marcou também, assim, Cara, a criatividade da evangelização. Cara, a vida é de um jeito, você tem um desejo. Eu acho que sempre quando a gente deseja uma coisa que é boa, você pode ver que Deus está por detrás. Entendeu? Você falou de Aleluia, você falou do Acampus e tal. Quando você falou do Aleluia, eu lembrei. Primeira vez que eu vi o Aleluia em Fortaleza foi em 2007. E eu já estava no Shalom, já estava tocando no Rio e tal. E comecei a tocar com o Davidson, com o Missionário Shalom, lá para 2006. E aí, quando eu fui em 2007, eu já conhecia o povo. E eu me lembro de um desejo ardente de estar lá no palco com aquele povo, e eu não estava, porque os do Rio e não estava participando de nada em Fortaleza. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes alguém pode se identificar com o que eu estou dizendo. Eu, no início, pensei, isso aqui é uma vaidade minha, de eu querer estar no palco, porque o povo está. Ou então, isso aqui é um desejo meu de mostrar que eu toco melhor do que aquele cara que está tocando ali. Porque eu tenho mais experiência. Porque eu sei tocar música desde criança. Então, só que essas partes, esses pensamentos, são até interessantes você pensar e ver se você está se baseando nisso ou se não é. Porque, na verdade, mesmo que você tenha esses pecados, Deus não quer que você pare aqui. Então, Deus quer que você supere e continue amadurecendo, né, na vida. É tipo, tem gente que fala, eu não posso servir na música, eu não posso ir cantar um salmo, uma ação de graça, porque eu fico vaidoso e eu não quero aparecer, eu preciso sumir. Mas não é esse o caminho do ministro de música. Porque o caminho do ministro de música é aparecer para que Deus possa, através desse serviço, chegar, né? Deus quer te utilizar. Se você some, você não está cumprindo com o teu chamado, né? E às vezes você aparece, você passa uma vergonha do caramba, meu irmão. Então, às vezes você está com medo, querendo fugir da vergonha, né? Mas depois eu fui vendo que não, é porque Deus me quer ali. Então, é assim que funciona comigo. Deus me faz pensar no assunto, desejar mais, pensar mais, começar a pedir a Deus para que isso aconteça e começar a planejar como é que vai dar certo a coisa. Mas depois, quando chega lá, eu vejo, não, Deus queria isso mesmo, né? Então, para alguém que está ouvindo isso, né? A gente falou lá atrás sobre vocação e tal, tipo, você tem um desejo de entregar a vida a Deus. Mas você pensa, mas eu não sei se eu vou conseguir não mais pecar. Primeiro de tudo, a proposta não é essa, né? Assim como a proposta de Deus não é que eu seja ministro de música e que nunca mais me sinta bem de ser elogiado. Não faz parte da natureza humana isso. A gente vai gostar de receber elogio. E algumas vezes a gente vai até buscar.
Só que o exercício é você lembrar que isso não é o melhor. O melhor é você servir e agradar o coração de Deus e ajudar na obra de Deus, né? Então, se você sente um desejo a se consagrar, não é porque você é pecador que você não vai. Todo mundo é pecador, dentro e fora da vida consagrada, né? Dá uma chance a isso que Deus está botando no teu coração. Você quer servir a Deus através da música, mas você tem vergonha, ou não, você não quer aparecer porque o escondimento. O teu escondimento é no palco. Porque ninguém sabe o sacrifício que você passou para chegar ali. Então, os teus sacrifícios, os teus escondimentos são antes até. Ali você está para servir. Um pregador não pode dizer, eu não vou pregar porque é escondimento. Está errado, esse escondimento não é nesse momento, entendeu? Então, eu acho que é um pouco do que a gente pode dizer. Hoje eu estava vendo o Papa escrevendo no Twitter, o amor a Deus e ao próximo é o passaporte para o céu. Os bens terrenos são o pó que desaparece, mas o amor que oferecemos nos salvará e permanecerá para sempre. Então, a gente fica preocupado com coisas passageiras, vaidades, orgulhos, imaturidades, pecados, bens e tal. Não, o que permanece é o amor de Deus para você e o que a gente pode devolver para Ele, né? O resto, as poluições do caminho, nem liga, são pedras. Você passa por cima, desvia e vai embora. Se cai, tropeçou na pedra, aí, meu irmão, limpa o joelho, levanta, limpa a mão e vai embora, continua, entendeu? É ou não é? Total, eu estava lembrando de João Batista, né? Ele falando que ele cresça, eu diminua, mas ele precisava ser a voz, ele precisou falar, mas ele não falava dele, né? Falava de Cristo, mas ele precisou utilizar a voz, precisou aparecer, né? Nesse sentido de aparecer para apresentar, né? Aquele que estava escondido, que é Deus, né? Muitas vezes é isso. Acho que esse negócio mesmo, assim, né? De deixar cair por terra a vaidade, o orgulho, que faz parte dessa natureza pecadora, né? Por causa do pecado original. Mas eu acho que é isso. Vocação, missão específica. Se nós realmente estamos buscando a glória de Deus, o que Deus quer? O que Deus pede aqui, nessa situação, nessa cidade, com o que eu tenho, com as minhas feridas, com os meus dons? Deus, ele começa a nos fazer pensar, promover até situações de falar, meu Deus, isso aqui existe, isso aqui dentro de mim, existe esse desejo, ou, né, como você falou, assim, às vezes você tinha um desejo ardente de servir naquele lugar, mas se sentia indigno, mas aquele desejo era um chamado, Deus já estava ali, chamando, né? Sim. Por quê? A sua colaboração era muito maior do que estar em cima do palco, né? Acho que o artista, talvez, ele passe esse desafio, né? A minha colaboração é o que eu faço, ou a consequência é o resultado, mas você como um dom, né? Sim. Poderia ser outra pessoa, né? Mas a sua vida agrega o valor total ali também, né? Faz parte do corpo de Cristo. Acho que o artista, eu vi alguns artistas às vezes falando isso, assim, o desafio, né, porque canta muito bem, se expressa muito bem, tem isso, sentia desejo de ser visto como uma pessoa normal, né? Mas é isso, era às vezes o foco naquilo que eu faço, né? Não me dá tempo para ser quem eu sou, né? Para cultivar as relações. Pronto, é um artista, mas tem a sua vida comum, tem a sua missão, né? Eu acho muito legal quando tem uma pessoa que ela é um artista, por exemplo, no seu caso, né? Tem isso, mas tem um podcast, mas prega o evangelho. Você utiliza não só o recurso ou a música em si, mas você agrega o valor, né? Você consegue falar mais do que só a música, assim, né? Então isso é muito interessante, a gente precisa muito disso, né? Também, né? E você, quando vai correspondendo, Deus vai te dando mais, né? Então, o desejo de comunicar sempre tive, né? Mas conforme eu fui correspondendo ali com o meu ministério, com outra coisa, aí vem nascendo outras ideias, outras coisas. Então, eu agora estou nessa fase aqui. Pode ser que vire outras depois, né? Mas é uma alegria poder servir. E estou feliz, cara, dessa conversa que eu tive contigo. Gostei desse papo, acho que vai dar muitos frutos também. Quero que você mande um abraço para a Natália também, espero que sejam muito felizes. Vocês vão casar quando? Vamos casar dia 4 de junho. Inclusive, ela está aqui em Mossoró, a gente vai fazer um retiro juntos. 4 de junho em Fortaleza. Aniversário do meu pai. Tá convidado, viu? Precisa de um tecladista. Tá convidado. Falando de música aqui,
já vamos fechar essa data ao vivo. Quer dizer que vocês Tô não acertaram o brincando. ministério ainda? Cara, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui do ministério, mas ele está sendo construído. Ah, Mas, graças a Deus, alguns amigos e irmãos aí, né, show. dentro do possível, vão estar juntos, de Fortaleza, né? Aham, E, muito enfim, a bom. providência de Deus também, né? Como você sabe, né? Mas abre essa janela aí de diálogo. Um abraço, Natália. Um abraço para vocês, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de falar de coisas assim externas também só ao que a gente vê na internet, nas redes sociais, ou ao que a gente promove na evangelização, para Aham. falar de um todo, assim, né? Obrigado pela oportunidade. E a você que está escutando, que participou desse podcast também, eu falo isso porque Deus sempre pede coisas novas, sempre tira algo novo, né? Tem uma palavra que diz do baú, sempre algo novo. E saber que a sua vida ela é um dom que a gente nem não consegue mensurar o dom que nós somos como filhos de Deus, imagem e semelhança. E Deus sabe mensurar, Ele sabe como tirar ou como dar, ou assim, nos colocar no lugar certo, na hora certa, para nós sermos aquilo que Ele quer. E está começando o vocacional aberto da comunidade católica Shalom nesse ano, né, de 2022. Para você que também busca a sua vocação, sabe de uma coisa, né? Com certeza Deus sabe utilizar a sua vida como um dom, né? Deus, ele com certeza vai te providenciar e proporcionar experiências de se reconhecer imagem e semelhança de Deus e saber que a sua vida tem um valor, né? Para a sociedade, para as pessoas ao seu redor e tudo que existe dentro de você de belo ou aquilo que não é tão bom, Deus vai saber colocar no lugar certo, na hora certa, para que isso se torne benefício e até mesmo o rosto de Deus lá onde ele precisar. Então tenha coragem de viver e buscar a sua vocação. Com certeza a sua vida ela é valiosa, o seu testemunho é valioso, tudo que você é valioso nas mãos de Deus. Deus abençoe vocês, gente. Shalom. Obrigado, Pedro. Muito show. Eu que agradeço. E realmente a gente tem que lembrar do processo. Jesus disse: Eu sou o caminho. Ele quer que a gente também passe pelo caminho, né? Não é chegar no resultado sem caminhar, né? Mas, meu irmão, obrigado. Espero te ver em breve quando você estiver por aqui. Quero te dar um abraço, na Natália também. E valeu aí pela conversa. Deus abençoe, meu irmão. Valeu, obrigado.